Olá, bem-vindo ao quinto módulo do curso Como Ler um Artigo Científico. Isso mesmo, gente, quinto módulo. Se você chegou até aqui, parabéns pelo seu esforço. Bom, antes de iniciarmos esse módulo, é importante relembrar o que nós fizemos no módulo 4. Provavelmente você selecionou 2 artigos para continuar as atividades dos próximos módulos, certo? E pode ser também que você tenha encontrado dificuldades na hora de selecionar esses artigos. Então, para que você consiga realizar de maneira plena essas atividades, eu vou te ajudar agora te dando algumas dicas de como conseguir esses artigos e de como fazer uma busca mais eficiente. Então, se você não fez ainda essa atividade ou teve alguma dificuldade, corre lá, porque o formulário de atividade ficará disponível por mais 24 horas. Então, corre lá porque ainda dá tempo de fazer. Olá, bem-vindo ao quinto módulo do curso Como Ler um Artigo Científico. Isso mesmo, quinto módulo. E se você chegou até aqui, parabéns, porque a partir dos próximos módulos, aqui de fato nós colocaremos a mão na massa para ler os artigos científicos. Bom, antes de prosseguir, vale relembrar que no módulo anterior, no módulo 4, você provavelmente deve ter escolhido 2 artigos científicos para prosseguir com as atividades dos próximos módulos. É possível que você tenha tido alguma dificuldade, tenha enfrentado alguma dificuldade específica para encontrar esses artigos. E justamente por isso eu vou agora dar algumas dicas e deixar o formulário disponível para você por mais 24 horas para que você responda a atividade do participante do módulo 4. Então corre lá que ainda dá tempo. Para começar, a forma mais fácil de se pesquisar um artigo científico é por meio de um site que é acessível a todos, que é o Google Acadêmico. Então, para encontrá-lo, basta você ir até o seu navegador no sistema de busca e digitar ali Google Acadêmico. Você acessará então o scholar.google.com.br para pesquisar esses artigos. Antes de iniciar a pesquisa, é necessário retomar qual foi o tema escolhido por você lá no primeiro módulo. Por que isso é importante? Porque esse tema vai te relembrar quais são as palavras-chave que você precisa utilizar aqui na hora de pesquisar esse artigo científico. Então, vamos lá. Vou pegar como exemplo o tema escolhido por um dos nossos participantes, que é atributos biológicos e bioquímicos de qualidade do solo em ambientes contaminados por metais pesados provenientes de atividade de mineração. Então, aqui eu percebo algumas palavras bastante importantes para fazer a minha pesquisa. Por isso, eu vou colocar esses termos exatamente ali no Google Escolar, no Google Acadêmico. Quais são esses termos? Primeiro, atributos bioquímicos do solo, e aí depois a gente faz essa mesma pesquisa com atributos biológicos, tá, pessoal? Então, primeiro, atributos bioquímicos do solo, depois, metais pesados e depois, mineração. Então, são esses os 3 conceitos-chave mais importantes que eu encontrei aqui nesse tema. Para isso, eu vou digitá-los, então, aqui no Google Acadêmico. Percebam que eu coloquei os termos em inglês. Por quê? Aqui é mais fácil de você encontrar artigos. Se você colocar em português, você com certeza vai encontrar, mas também estará ali no meio do seu resultado uma grande quantidade de dissertações e teses que não é o foco desse curso. E como nós já falamos anteriormente, para ler, para escrever TCC, para escrever artigos científicos, é importante que você leia outros artigos científicos e não teses e dissertações, certo? Então, percebam que eu coloquei aqui Soil Biochemical Attributes, entre aspas. Por quê? Se eu não colocar as aspas, o Google vai pesquisar artigos que tenham ou a palavra soil, ou biochemical, ou attributes. Eu preciso exatamente do termo completo. Então, eu coloco ele aqui entre as aspas. A mesma coisa eu fiz com o termo metais pesados, heavy metals. Eu preciso exatamente desse termo, então eu coloco ele entre aspas. A palavra mineração, mining, é um termo de uma palavra só, então não há necessidade de aspas. Outro pulo do gato aqui é que eu preciso de artigos que tenham exatamente esses 3 conceitos-chave ao mesmo tempo. Então, para que haja esse link, para que eu diga isso para o Google, eu coloco, então, esses termos de ligação aqui, de indexação, que são AND, aqui e aqui, para que o Google entenda que eu preciso de artigos que tenham os 3 termos ao mesmo tempo. E tem que ser em letra maiúscula, tá, pessoal? Em caixa alta, todas as letras dessas palavras aqui que fazem essa ligação entre os conceitos-chave. Então, basta pesquisar aqui e ele vai me retornar com alguns resultados. Então,
aqui eu já começo a pesquisar quais artigos que podem ser importantes para mim. De cara, por exemplo, vou selecionar aqui na tela, esse eu percebo que ele não é ideal para mim, porque eu estou buscando um artigo de pesquisa, ou seja, um artigo que tenha dados inéditos, que tenha uma seção de resultados e discussão. Logo nesse exemplo aqui eu já vejo que ele é uma revisão de literatura, então eu percebo que ele não é adequado para mim. Aqui eu já percebo que pode haver sim algumas informações interessantes para mim. Então eu vou separar esse artigo aqui para abrir em outra guia. Continuando aqui, eu tenho aqui mais algumas opções de artigo, vou separando, certo? Esse aqui, por exemplo, eu percebo que ele se trata de uma meta-análise, ou seja, é uma revisão de literatura com meta-análise, também não me interessa, porque eu preciso de artigos de pesquisa com resultados inéditos. Então, esse aqui, por exemplo, me parece bastante interessante para que eu separe ele. Então, após essa separação, eu vou dar uma olhada rápida aqui, tanto no artigo, quanto nos highlights e rapidamente no resumo também, para ver se esse artigo é interessante para mim, tá? Então, vimos aqui como buscar esses artigos científicos pelo Google Acadêmico. Uma outra forma, aí já é um pouco mais dificultada, porque a universidade onde vocês estão precisa ter acesso ao periódicos CAPES, é pelo acesso CAF. Então, basta digitar aqui acesso CAF, com CAF maiúsculo e o E minúsculo, e ele vai te direcionar aqui, então, para o periódicos CAPES, ok? Continuando aqui, então, você vai dar fechar aqui e vai vir aqui, digite a sigla ou o nome da instituição e a selecione. Eu vou colocar aqui o FSCar, coloquem aí da universidade de vocês, e enviar. Ele vai abrir uma tela de login, então, aqui, geralmente, no login, é o RA de vocês, o número de matrícula, registro acadêmico, e a senha dos sistemas da sua universidade, no caso da UFSCar, sistemas UFSCar. E peço para fazer o login, ele vai abrir então uma página contendo aí as informações que eu preciso. Como aqui a gente quer buscar os artigos, não é interessante que eu busque um periódico, ou seja, uma revista científica específica, mas sim que eu tenha acesso às bases. O que seria essa base? O próprio Google Scholar, Google Acadêmico, é um tipo de base, ou seja, é um local onde se está disponível para busca uma grande quantidade de artigos científicos publicados ao redor de todo o mundo. Então, eu digito aqui base, e eu tenho aqui a opção de inserir o nome da base aqui, ou buscar pela letra inicial, certo? Eu, particularmente, utilizo bastante a Web of Science e também o Scopus. Então, se você vai utilizar o Web of Science, é só clicar aqui no W, eu vou escolher aqui o Scopus. Então, aqui ele abriu com os resultados restantes da escolha da letra S. Então, você percebe que tem aqui uma grande quantidade de resultados só na letra S. Eu pesquiso aqui, encontrei Scopus, vou clicar aqui em cima e vou ser redirecionada agora para a página da Scopus. Ah, mas eu poderia entrar diretamente na página da Scopus? Sim, só que você não teria o acesso à pesquisa de artigos, porque aqui eu estou pesquisando como se eu tivesse utilizando a internet da universidade, tá, pessoal? Então, se vocês estiverem na universidade, talvez não há necessidade de utilizar, conectados pela internet da universidade, não há necessidade de utilizar o acesso CAF, mas aqui precisa sim. E aí eu vou fazer, então, a mesma pesquisa que eu fiz lá anteriormente, com as mesmas palavras-chave, a mesma forma de digitar os conceitos, e aí ele vai abrir aqui os meus resultados. Se por acaso, como nesse caso aqui, a pesquisa retornou com nenhum documento encontrado, significa que você precisa generalizar um pouco mais, porque aqui está extremamente específico, né? Eu tenho 3 palavras-chave aqui. O que eu faço? Eu retorno, então, na página anterior e vou tirar aqui uma das palavras-chave que eu coloquei nessa busca. E aí, a partir disso aqui, eu vou fazendo as tentativas, então, adaptando as minhas palavras-chave até que se encontrem resultados suficientes, resultados adequados para a sua busca, certo? Então, escolhidos os artigos, você volta, então, lá para
para a atividade do módulo 4. Bom, espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês a respeito da atividade do módulo 4. Continuaremos então agora com o módulo 5, que será um módulo bastante rápido, mas apenas para direcionamento das próximas atividades do participante. Esse módulo ele vai tratar basicamente do objetivo da leitura, ou seja, por que você quer ler aqueles artigos que você selecionou anteriormente. Então, antes de começar, é importante nós entendermos que a leitura é um processo extremamente ativo, ou seja, ela necessita de muita energia sua, de toda a sua energia, para que ela seja bem sucedida, para que ela seja eficiente e eficaz. E aí, para que isso aconteça, há necessidade de que você coloque na mesa algumas habilidades que são extremamente importantes e inegociáveis na hora de se fazer uma leitura, certo? A primeira delas é uma observação apurada. Você tem que estar atento às nuances do artigo, às possibilidades de interação entre resultados dentro de um mesmo artigo, entre diferentes artigos que você esteja lendo. Então, é necessário que você mantenha essa observação apurada, ou se você não tem, que você busque, então, desenvolver esse senso de observação. Outra coisa é a memória rápida. Você necessita ter aí um mínimo de memória, certo? Para que você saiba, para que você consiga se lembrar de algumas coisas que você leu e onde você leu. Nesse ponto, o fichamento ele ajuda bastante, porque você reúne ali as informações mais importantes. Entretanto, mesmo com o fichamento totalmente completo, você necessita dessa memória rápida para lembrar do que você tem ou não tem de informação no seu fichamento. Por exemplo, talvez você esteja lendo um artigo e relembrou que um outro artigo lido anteriormente teve resultados bastante semelhantes e que o autor anterior conseguiu explicar melhor esses comportamentos e esses resultados do que o autor que você está lendo atualmente. Então, é necessário que você se lembre se esse artigo foi fichado, se ele está no seu fichamento e onde encontrar essas informações. Concentração também é uma habilidade extremamente importante. Pessoal, não adianta vocês lerem um parágrafo de um artigo e parar para responder uma mensagem de WhatsApp. Não adianta vocês lerem mais um outro pedaço e pararem para atender uma ligação. E depois responder algum e-mail ou fazer qualquer outra atividade. Exige totalmente a sua concentração. Então, começou a ler um artigo, termine, porque se você tiver que parar no meio, geralmente, quando você retornar, você vai ter que começar do início de novo. E isso significa perda de tempo, algo tão valioso para a gente dentro do ambiente acadêmico. Intelecto treinado. Isso aqui, pessoal, é extremamente importante para que vocês consigam compreender e interpretar os dados que vocês estão tendo acesso, que vocês estão tendo contato. Sem esse intelecto treinado, você não vai conseguir absorver nem o conhecimento, nem as informações necessárias para discutir os seus dados de TCC, do artigo que você está escrevendo. E por último, mas não menos importante, uma habilidade extremamente necessária para qualquer coisa que você for fazer, vontade, tá? Essa, pessoal, é uma das mais importantes e é a única que ninguém pode te ajudar a conseguir. Então, esse curso, ele pode ajudar você a desenvolver uma observação mais apurada, a melhorar a sua memória, a te manter mais concentrado, a treinar um pouco mais o seu intelecto, mas esse curso não vai te ajudar a ter vontade, porque isso é algo intrínseco de quem realiza a atividade de leitura. Então, se você não tem vontade, provavelmente você não vai conseguir terminar esse curso, certo? Então, é a única coisa com a qual eu não posso te ajudar, mas você pode. Isso depende totalmente de você. Então, não adianta ter preguiça, não adianta ter vontade de fazer as coisas pela metade ou superficialmente. Tenha vontade de fazer e tenha vontade de fazer o melhor possível. Isso é extremamente importante. Então, vamos lá para colocar a mão na massa. Hoje você vai definir qual é o objetivo da sua leitura, tá? Porque antes de iniciar essa leitura, é necessário que você tenha essa definição em mente. Porque há inúmeras possibilidades de leitura de um artigo. Vou colocar aqui alguns exemplos para você. Pode ser que você esteja simplesmente lendo para se informar, certo? Você simplesmente já tem estudado bastante sobre um assunto e você quer se manter atualizado a respeito das últimas publicações, das últimas novidades. Então, você está lendo apenas para se informar. Pode ser que você queira conhecer novas metodologias dentro de uma área que você esteja avaliando. Se você trabalha com micro-organismos, por exemplo, na área de biológicas, um exemplo,
Você pode querer se atualizar sobre as técnicas moleculares mais recentes, mais importantes, isso pode ser um objetivo. Ler para aprender sobre uma nova área de conhecimento, talvez você tenha trabalhado aí por alguns anos com algum professor numa área específica e agora de repente você se encantou com uma nova área que você acabou de ter contato por meio de um novo conteúdo ou disciplina e você quer aprender mais sobre isso e quer agora trabalhar, pesquisar nessa área. Esse seria um outro tipo de objetivo e seria também uma forma diferente de leitura. Ou, a mais comum, ler para construir uma base de informações, ou seja, você já passou da fase de conhecer aquele assunto, já tem um conhecimento base suficiente e agora você está reunindo informações dos principais resultados. Essa seria a leitura para a construção de uma base de informações. Vamos à primeira, então, que é ler para se informar. Aqui, basicamente, você vai se manter atualizado nos artigos mais recentes, certo? Nos últimos achados das pesquisas. Então, basicamente, você faz um acompanhamento constante, pode ser mensal, semanal, trimestral e assim por diante. E aí, nesse caso, recomenda-se a leitura completa do artigo científico. É uma leitura um pouco mais leve, você está apenas lendo para ter acesso a algum tipo de conhecimento, então não é algo que vai exigir tanto assim de você. No outro objetivo de leitura, que é sobre entrar numa nova área de conhecimento, essa leitura já é um pouco mais ativa do que a anterior, tá? E aqui, antes de iniciar para artigos de pesquisa, é muito importante que você busque, primeiro, artigos ou materiais muito específicos para te ajudar a construir uma base, um alicerce sobre aquele conhecimento. Por exemplo, você poderia começar com um livro. Depois do livro, que é extremamente superficial, embora seja muito didático, mas é extremamente superficial, você pode seguir para um artigo científico um pouco mais específico e aprofundado, mas não necessariamente um artigo de pesquisa. Você pode ir diretamente para uma revisão de literatura, uma revisão sistemática e assim por diante. Porque esse tipo de artigo vai te ajudar a construir esse resultado, esse alicerce, certo? Essa fundação que você precisa de conhecimento para deslanchar aí na discussão dos seus dados ou na discussão de artigos que porventura você venha a desenvolver nessa área. Então, se você está num assunto novo, comece pelas revisões de literatura. E aí, nesse caso, é extremamente importante que você faça anotações, fichamentos, que você rabisque mesmo o artigo, que você tome posse desse artigo, escrevendo, fazendo as anotações, destacando os pontos mais importantes, tá? E aí sim, após construir essa base, esse alicerce bastante importante de conhecimento, você pode seguir para os artigos de pesquisa desse novo tema. Mas esse aqui seria um pontapé bem bacana se você está iniciando no novo tema. Ler para construir uma base de informações. Isso aqui a gente vai conversar bastante. Basicamente, os próximos tópicos, os próximos módulos vão se desenrolar dentro desse objetivo de leitura aqui. Ele é muito útil no período que compreende desde o início da escrita do projeto de pesquisa até a escrita do TCC e a publicação do artigo. Porque ao longo desse tempo, você está ali não só construindo o seu alicerce, né, ali por meio das revisões de literatura, mas também, a partir da escrita do projeto de pesquisa, você já tem que conhecer os principais resultados existentes ali dentro daquela área de pesquisa. E aí, o que acontece? Você começa a ler artigos, você lê, por exemplo, 10, 15 artigos durante a escrita do projeto de pesquisa, você está lá submetendo o seu projeto, e aí o projeto é aprovado. Você tem que executar esse projeto e depois tem que escrever o seu relatório final, e talvez esse relatório final se transforme num TCC. O que acontece? Geralmente, aqueles 15, 20 artigos que você leu ali na escrita do projeto, você se esquece completamente deles. Você deixa esse tempo, durante esse tempo, uma lacuna grande. Você simplesmente para a leitura de artigos, o que não é aconselhado, tá, pessoal? Quando você está fazendo isso, você está construindo uma base de informações, você precisa ter leituras constantes. Então, se você tem 1 ou 2 anos ali, que é bastante tempo para desenvolver uma pesquisa, leia pelo menos uns 2 a 3 artigos semanalmente, tá? Para que você mantenha aí essa base de informações. E aí aqui é extremamente importante que você faça um acompanhamento constante. De que forma? Todo dia eu vou lá pesquisar no Google Acadêmico, ou na Scopus, ou na Web of Science, aqueles mesmos termos? Não necessariamente. Você pode sim fazer isso,
de forma diária, semanal ou mensal, enfim, da forma que for melhor para a sua rotina. Mas você pode criar alertas também nessas bases para que toda vez que um artigo científico novo seja publicado em um determinado tema de interesse, você receba um alerta no seu e-mail, certo? Então, suponhamos que você definiu que o seu acompanhamento será semanal. Então, toda vez que tiver um artigo novo publicado, se você criou esse alerta, você receberá esses e-mails alertando que foram publicados tantos artigos sobre aquele determinado assunto. Então, suponhamos que você reservou a quinta-feira à tarde para se atualizar acerca daquele tema. Você vai separando os artigos ali numa pastinha dentro do seu e-mail. Deu a quinta-feira à tarde, você vai lá baixar aqueles artigos, então, e começar a ler. Ler de qualquer forma? Não. É isso que a gente vai ver. De que forma nós leremos esses artigos científicos, mas isso é um assunto para os próximos módulos, certo? E aí, aqui de cara, vocês, no início, na primeira pesquisa, antes de vocês conseguirem fazer esse acompanhamento mensal, semanal, vocês vão se deparar com uma grande quantidade de artigos. Às vezes, as buscas retornarão com vocês com mais de 20 artigos, e é lógico que nesse período de tempo que vocês têm para realizar a pesquisa, será impossível ou inviável você ler 20 mil artigos. Aí você precisa, então, fazer um planejamento de pesquisa. Definir ali quais são os seus critérios de inclusão e exclusão para a leitura dos artigos. Como seria isso? Suponhamos que nós estejamos ali na base do Google Acadêmico, como nós fizemos no início da aula desse módulo, e a busca do Google tenha retornado ali com 300 artigos científicos. A primeira coisa que você tem que fazer, antes de baixar todos e ler todos integralmente, você precisa fazer uma fase de inclusão e exclusão desses artigos, que seria, por exemplo, continuando no exemplo que eu utilizei lá no início, quando nós falávamos sobre atributos biológicos e bioquímicos em solos contaminados por metais pesados, provenientes aí de atividade de mineração. Primeira coisa que eu preciso colocar no meu critério de inclusão é o seguinte: o artigo, ele trata de atributos biológicos e bioquímicos? Sim, ótimo, vamos para o próximo critério. O assunto, ele trata sobre a contaminação do solo por metais pesados? Sim, ótimo, então vou para o próximo item de inclusão. Esse assunto trata sobre contaminação de metais pesados por atividade de mineração? Sim, ótimo. Então, esse artigo, ele se encaixou, ou seja, ele se enquadrou nos 3 critérios de inclusão que eu defini para minha leitura de artigos. Então, ótimo, eu vou separar esse artigo e vou ler assim que eu tiver um tempo para isso. Suponhamos que você está lendo, então, um artigo que ele fale sobre atributos biológicos e bioquímicos, entretanto, em solos contaminados por diesel ou por lodo de esgoto, por exemplo. Então, ele fala, sim, sobre atributos biológicos e bioquímicos, sim, mas ele não fala de contaminação por metal pesado, ele fala de contaminação por lodo de esgoto ou por derramamento de diesel, petróleo, e, logicamente, não é por atividade de mineração. Então, a partir do momento que esses artigos começam a não se encaixar dentro dos seus critérios de inclusão, você vai excluindo esses artigos, você vai tirando eles. Não, esses aqui eu não vou ler, eles não são importantes para mim. Uma dica é: o número de critérios de inclusão e exclusão não é específico, não é fixo, você define. Se você quiser definir apenas um critério de inclusão e exclusão para você, ótimo. Se você quiser definir 5, perfeito também, desde que eles tenham uma lógica de acordo com o objetivo da sua pesquisa e desde que você esteja selecionando esses artigos de forma eficiente, tá? Então, não leia os artigos científicos antes de passar por esse crivo do critério de inclusão e exclusão. E aí, a partir do momento que esses artigos, você tem ali numa pastinha todos os artigos que passaram por esses critérios, aí sim que você segue para as 3 etapas da leitura eficiente e eficaz, que é o que nós veremos nos próximos módulos ainda, ok? E quais são, então, essas 3 etapas? Só para que vocês tenham uma noção. Nós temos, primeiramente, a leitura inspecional, a leitura analítica e a leitura sintópica. Esses níveis de leitura, eles são cumulativos, pessoal. O que significa isso? Quando você aprende consequentemente, você está construindo o degrau para seguir para o próximo tópico, para o próximo tipo de leitura. Então, não adianta, por exemplo, eu tentar começar a leitura do artigo pela leitura sintópica se eu não realizei ainda uma leitura inspecional e uma leitura analítica.
Assim também como eu não conseguiria fazer uma leitura analítica eficiente e eficaz se eu não realizei ainda uma leitura inspecional. Então, são passos importantes que devem ser seguidos para que você consiga aí desenvolver também aquelas habilidades que nós conversamos no início dessa aula e para que você consiga retirar informações de uma maneira bastante eficiente para a leitura e também para a escrita e discussão dos seus dados de TCC ou artigo que porventura você esteja escrevendo, tá bom? Bom, para esse módulo é isso que nós tínhamos para discutir. Agora eu quero que você reflita um pouco sobre qual é o motivo pelo qual você está lendo ou você lerá esses artigos escolhidos por você no módulo anterior e te espero então no próximo módulo. Um grande abraço!